que o perispírito é um corpo que sempre acompanha o espírito. Sem esse envoltório seria impossível este manifestar-se no plano material ou espiritual. Que a sede da inteligência, do pensamento e da vontade é o espírito. Que este, ao mudar de mundo, troca apenas de substância perispiritual, ou seja, reveste a sua forma com os fluidos do planeta onde se encontra. Que este corpo tem uma memória biológica, cujo acervo de automatismo gera o instinto, espécie de inteligência não racional, mas que é também capaz de registrar em sua intimidade fatos ocorridos com o espírito, no que se refere às suas preocupações do momento. Que não devemos, em nenhuma hipótese, deixar que caia a noite sobre nossas cabeças, sem que nossa cota de trabalho efetuada no limite das forças tenha sido cumprida, para que este corpo se ilumine cada vez mais, quebrando os grilhões que o prendem à matéria densa. Todavia, o assunto continua em aberto. Nos capítulos que se seguem, o perispírito não será tratado como um bloco ou cartucho único e compacto, mas como nos foi mostrado pelos técnicos insistentemente, com um corpo mental indestrutível, cujas linhas de força orientam e presidem a harmonização e a reagregação dos fluidos perispirituais nos casos de acidentes com este corpo. Capítulo 37. Conclusão. A primeira parte desse trabalho está terminada. Assunto palpitante de grande interesse para qualquer espírito, é leitura obrigatória para os espíritas, que há muito reclamam uma obra que aprofunde o tema de maneira clara e sem misticismo. Sendo o perispírito o veículo que nos permite a existência na carne e a manifestação do espírito no mundo material, deve ser motivo de constante pesquisa e avaliação, pois constitui a chave de inumeráveis eventos tidos e havidos como milagres. No campo científico, filosófico e mesmo religioso, este corpo plástico é de profunda relevância no entendimento da evolução do espírito, bem como da sua atuação no ambiente que habita. Estudar o perispírito é tentar conhecer a si próprio, lição primordial no espiritismo e no espiritualismo em geral. Sem esse entendimento, pré-requisito para o estudioso espírita, a mediunidade, os efeitos físicos, as obsessões, a reencarnação, a lei de causa e efeito não são explicáveis nem entendidos, por constituir esse corpo vaporoso o agente pelo qual tais fenômenos se desdobram. E mais, inseparável do espírito desde a sua formação, não deixará jamais em toda a sua escalada evolutiva, testemunhando suas conquistas e retratando a sua superioridade. Portanto, não nos condenemos à ignorância afastando-nos da pesquisa séria em nossa doutrina. O convite ao estudo é um apelo à nossa redenção espiritual. Se isto é um fato, de que adianta desperdiçar o tempo tentando encontrar o mapa do céu sem que o trabalho, o estudo e a caridade estejam presentes? A segunda parte deste volume o aguarda com os porquês que você sempre quis fazer. Vem sem micoses, sem peso excessivo, sem soníferos, sem alta temperatura para não maltratar as mãos, como parece acontecer aos alérgicos à leitura. Será simplesmente um livro. E um livro não faz mal ou medo a ninguém. Ou faz? Segunda parte. Capítulo 38. Introdução. A segunda parte do livro O Perispírito e suas modelações consta das modificações a que o perispírito é submetido, seja pelo pensamento viciado ou pelas técnicas apuradas da medicina espiritual. Corpo de grande plasticidade, dobra-se ao desejo do espírito, tomando as mais variadas formas, utilizadas como instrumento de guerra pelos incautos e de pacificação pelos mansos, conforme seja o desejo de quem o manipula. Neste volume o enfoque maior é para o suicídio. Como transgressão da lei, este ato gera no perispírito, a depender do gênero de agressão usado, as mais variadas deformações anatômicas e fisiológicas, mantidas durante anos pela desorganização psicológica daquele que optou por tão desesperada fuga da existência física. Desejosos do impossível,
à morte. Tais irmãos se violentam pensando mergulhar no nada, e se descobrem vivos com dores e problemas maiores que os anteriores, a exigir dos séculos futuros a devida reparação à lei. Se procurarmos a dor mais atroz, a deformação perispiritual mais duradoura, a dificuldade em pacificar a consciência subtraindo-lhe os complexos mais profundos, geralmente os encontramos entre os suicidas. E como a mente é a construtora e mantenedora das linhas de harmonia perispiritual, projeta para o perispírito a sua carga de culpa, a traduzir-se em ulcerações e mazelas várias. Acompanham os suicidas nesta descrição, os viciados de todos os matizes, pois não há uma só transgressão da lei, que não produza um retorno com consequências danosas para o infrator, que inapelavelmente receberá a carga fatídica na proporção da gravidade da sua falta. A lei funciona soberanamente, sem necessidade do olho por olho que alguns partidários da vingança, e não da justiça, costumam reivindicar. Deus fez a lei e permite que aqueles que, em sua ignorância, tentem burlá-la, sejam caridosamente tratados em suas dores e sequelas. Sendo justiça, não a subtrai, sendo amor, abre portas ao arrependimento e janelas à renovação, sendo caridade, mostra caminhos à reparação e convites ao crescimento. O destino final de nossos perispíritos é a luz, a energia pura, o grau máximo de eterização só concebível por aquele que lá se encontra, na condição de espírito puro. Esse desfecho independe dos tropeços da caminhada, que apenas o retarda, não o modifica, nem mesmo para o mais vil dos criminosos, que após ressarcir seus débitos é atraído pela luz, rendendo-se a ela como fazem as mariposas e os vegetais. Podemos até dizer que, à semelhança dos vegetais, os espíritos apresentam fototaxia, deslocamento dos seres vivos para a luz, sendo aqueles de maneira espontânea, e estes à proporção que se despende indumentárias inúteis. Iniciamos agora intenso mergulho nas regiões espirituais em busca do conhecimento libertador. A ciência é infinita, o que nos obriga a ser cientistas da eternidade. Se Deus assiste a quem trabalha, convive com quem estuda, identifica-se com quem transforma o que aprende em notas de beleza e progresso. Cada espírito em si imenso laboratório rodeado por espessas enciclopédias. Com esse material disponível, terá que escrever o livro da sua vida. E para bem escrevê-lo não poderá evadir-se dos padrões éticos trazidos ao mundo pelo Mestre do mundo, Jesus. Cada escritor deve estar ciente de que se as palavras que escreve podem ser suas, a inspiração sublime só pode vir de Deus. Com base nesta advertência, caminhemos. A chegada não pode ser outra que não a vitória final. Capítulo 39. Tirando dúvidas. Para começar a segunda parte deste trabalho, senti a necessidade de uma reunião tira-dúvidas com os amigos espirituais, visto que pontos obscuros ainda existiam e os casos a que éramos levados a observar, surgiam progressivamente complexos. A memória era um desses pontos a serem analisados demoradamente. Existiria uma memória no perispírito? A nível de cérebro físico seria possível algum tipo de gravação? A sede da memória é realmente o espírito. Até então, trabalhava com o perispírito muito centrado na codificação, apesar de saber que Kardec o condensara como se fosse um bloco único e compacto, o que a prática me dizia não corresponder à realidade. Como o melhor para começar qualquer tarefa é esclarecer de início seus pormenores, resolvi reunir os médiuns do grupo de aprofundamento doutrinário para um estudo junto aos amigos espirituais. Assunto: o mesmo que nos queimava os neurônios. O perispírito. Era preciso indagar por tantas variantes que nos mostravam. Questionar sobre a existência ou não de uma teoria conclusiva diante de tanta diversificação. Procurar entender as questões que nos atormentavam. E não tivemos inibição em fazê-lo. Armados de dúvidas, perguntas engatilhadas,
Bombardeamos a equipe que nos orienta, por mais de 1 hora. Se saímos sem dúvidas, quem dera. A dúvida é a eterna companheira de quem estuda, mas ficamos satisfeitos. Sentimos a certeza de que os instrutores fizeram o possível para que pudéssemos entender tão delicada lição. No mais, eles nunca nos deram nada com paternalismo, sem certificarem-se do esforço redobrado que empreendíamos, sempre exercido no limite de nossas forças. Mostram o roteiro, os passos, nossos pés que o executem. Esse é o estreito caminho que temos percorrido. E creiam, se queremos seriedade, não há outro. Vejamos alguns questionamentos. 1. Atendendo a desencarnados que foram vítimas de acidentes enquanto encarnados, vejo que alguns trazem traumatismos, amputações, e até a desagregação quase total do perispírito. Em outros, esse corpo permanece íntegro. Não existe uma regra para se explicar tanta diversidade de casos. Existe, desde que você admita que cada caso tem suas especificidades. Você falou acidentes. Vamos pois dividi-los em duas maneiras. Primeiro, quando ele ocorre naturalmente, sem a intenção do espírito em provocá-lo. Nesse caso a probabilidade de não lesar o perispírito existe, desde que seu karma, ou seja, seus débitos se esgotem com aquela parcela de pagamento que foi o acidente. Todavia, se o espírito se rebelar contra a sua expiação, abrigando a revolta contra as condições em que se encontra e que foram impostas pela lei que ele feriu, a sua condição de acidentado lesa o perispírito. Se o acidente foi intencional, como ocorre com o suicídio, não há como não lesar, amputar, e até, quando a agressão é forte e o desejo de matar-se é profundo, em flagrante desrespeito às leis divinas, avariar severamente o perispírito. Aqui a intenção é tudo. 2. Como pode um perispírito ser severamente desagregado? O que fica revestindo o espírito então? É o seu corpo mental. Vamos, para efeito didático, e apenas para esse efeito, pois na prática os corpos do espírito são interligados, separar o ser humano em corpo físico mais perispírito mais corpo mental mais espírito. O corpo físico pode ser destruído, o perispírito severamente avariado. O corpo mental, fronteira entre o espírito e o perispírito, não. Se houvesse vontade e evolução suficiente, o perispírito lesado poderia ser recomposto pelo espírito que dele se reveste. O problema é que o ser que pratica o suicídio não tem conhecimento nem moral suficiente para acionar o corpo mental, e utilizando-o como molde, induzi-lo a recompor seu perispírito. 3. Quer dizer que o corpo mental jamais sofre uma ranhura sequer, mesmo diante do desejo mais profundo do espírito em matar-se. Eu disse que o corpo mental é indestrutível. Em uma comparação grosseira podemos dizer que ele é a caixa preta do avião. O molde onde se situam todas as conquistas biológicas do ser. Como você classificou a memória como biológica, no que concerne às conquistas das formas e funções, e psicológica, relativas à inteligência, intelecto, moral, podemos dizer que a primeira se situa a nível de corpo mental e a segunda é patrimônio do espírito. 4. Em quais circunstâncias o perispírito pode sofrer desagregação parcial, avarias, ferimento? Em muitas situações e acidentes onde haja por parte do espírito a vontade de ferir-se ou de matar-se. No suicídio, quando o desejo de morte é profundo, a depender do gênero de morte escolhido, o perispírito pode sofrer as mais graves lesões. Não conhecemos um caso, contudo, em que ele tenha se desintegrado totalmente. Mesmo nos atentados suicidas, em que alguém amarra-se 10 quilos de TNT, como ocorreu em Israel, o perispírito sofre vultosas desagregações, mas pode ser reconstituído com base num molde indestrutível que é o corpo mental. 5. Volto aos acidentes. Diante de duas pessoas mortas sob as rodas de um trem,
sendo a primeira vitimada por um suicídio e a segunda por um acidente inevitável, como se apresentam seus perispíritos. Já lhe dissemos que a intenção é tudo. Você não leu nas obras da codificação que Deus julga mais a intenção que o fato. O suicida se apresentará com o seu perispírito severamente avariado. O acidentado terá o seu perispírito sem prejuízos, desde que no instante do acidente ou posteriormente, não tenha sido tomado por sentimentos de culpa, tais como: eu poderia ter evitado, eu fui culpado pelo que aconteceu. Se ele tem a consciência isenta de culpa pelo que lhe sucedeu, seu perispírito não sofre avarias. 6. Por falar em memória, como vocês têm acesso a determinadas informações que o espírito procura esconder e não obstante elas são reveladas ao doutrinador. Para falar da memória você precisa abrir um leque para explicar toda a sua abrangência. A designação de memória biológica para relacionar as conquistas do espírito no campo dos instintos e do automatismo é boa. O éter registra os acontecimentos circundantes em sua intimidade, formando uma memória ambiental, quando se fala em ambientes restritos, e uma memória astral, quando registra a saga de todo um planeta. Em uma reunião mediúnica, qual a que você dirige, os eventos e imagens podem ser extraídos da mente do espírito. Os espíritos superiores possuem recursos para induzir, subjugar uma mente rebelde, para que ela libere todas as informações disponíveis. Esses técnicos podem também retirar da memória ambiental todo o drama que ele não se anima a revelar, ou proceder a uma regressão de memória. São técnicas variadas a que o espírito não consegue subtrair-se sendo rendido em sua intenção de bloquear seus registros. A memória parece ser uma das características da matéria. A Terra grava em seus fósseis os registros de sua evolução. Não podemos encarar isso como uma memória geológica. O feto, nas primeiras etapas do seu desenvolvimento, mostra em seu corpo sinais de estágios anatômicos já ultrapassados, de vez que apresenta bolsas branquiais e uma longa cauda. Não demonstra esse fato a existência de uma memória biológica. As árvores em seus troncos vigorosos registram através de suas fibras, organizadas segundo os anos vividos, a sua própria história. Não seria isso uma memória vegetal? As cicatrizes do corpo não são parte da memória de tantas lutas. Existem ainda outros tipos de memória que desconhecemos e que certamente dominaremos um dia. Todavia, repito, a memória propriamente dita, que pode ser evocada pelo espírito, que se organiza sequenciada e seletiva, encontra-se registrada nele mesmo. Quando o espírito faz a evocação de um fato passado, aciona seu banco de dados liberando o conhecimento armazenado. Tais lembranças se refletem no perispírito. Seria difícil entender uma memória no perispírito, de vez que ele pode ser severamente desagregado e recomposto. O espírito representa o intelecto, a vontade, a força viva que impulsiona e vibra, a inteligência. Quando ele quer, expressa a sua vontade através do pensamento, que se fotografa no perispírito. Assim, com essa reunião tira dúvidas, fato comum em nosso grupo de aprofundamento doutrinário, tomamos novo fôlego para tão extensa caminhada. A do saber. Capítulo 40. Os amputados. Logos continuava a fitá-lo com assombro e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a espada, concitou resoluto: não tremais. Cumpri vosso dever até o fim. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se nevará aos sofrimentos do mundo. Paulo de Tarso caiu redondamente, sem articular uma palavra. O corpo alquebrado embolou-se no solo, como um despojo horrendo e inútil. Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo, na pensão de Judas. Quem sois? Perguntou como fizera outrora, naquele lance inolvidável. Irmão Paulo,
começou a dizer o recém-chegado. Mas, o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem-amada, interrompeu-lhe a palavra bradando com júbilo inexprimível: Ananias! Ananias! E caiu de joelhos em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos, e hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te. Já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos de redenção. Paulo e Estevão, Emanuel, capítulo 10. Os amputados. Sempre tive curiosidade em saber por que os amputados sentem dores nos membros que perderam, portanto, inexistentes para eles. O perispírito ficaria igualmente amputado ou se conservaria íntegro, frente aos danos físicos? Caso o perispírito sofra a mesma amputação que o físico, que tratamento lhe seria dispensado para sua volta à normalidade, uma vez que no físico, impossível se torna a regeneração? Tenho observado muitos amputados no mundo espiritual que levam anos a conviver com suas deformações, e outros, em curtíssimo espaço de tempo se recuperarem, mostrando-se saudáveis e operosos. No livro O Céu e o Inferno, capítulo 6, Allan Kardec faz a seguinte indagação a um espírito que teve o seu corpo físico decapitado em recente encarnação: uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos, se tal nos fosse possível? Ver-me-ei sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco? É a resposta. No livro Paulo e Estevão, de autoria de Emanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o autor descreve a morte do apóstolo, quando o seu algoz lhe decepa a cabeça, sendo Paulo, quase instantaneamente transportado para lugar verdejante, estando perispiritualmente íntegro, apenas privado da visão. Antigas vítimas da Inquisição ou da escravatura, que se dedicam ainda a perseguir os seus carrascos, carregam em seus perispíritos após séculos, os estigmas das violências sofridas. Cristalização, bloqueio, ignorância acerca da plasticidade do perispírito, desconhecimento da complexa anatomia e fisiologia humanas e da atuação da mente, impedindo a modelação perispiritual. Necessitam esses espíritos para normalizarem seus corpos, da atuação de técnicos a recompor seus órgãos afetados por somente estes dominarem técnicas desconhecidas até então por nós. Consultamos aos amigos espirituais. Gostaríamos de observar amputados. A resposta veio rápida, com o incentivo costumeiro em casos tais, quando a finalidade do que se faz obedece aos propósitos do bem comum. Psicofonia, Rose Cropper, técnica em estrutura molecular do perispírito. Quando um espírito apresenta em seu perispírito um dedo decepado, é porque a sua mente assim o imagina. Mas nós, espíritos que estudamos e compreendamos a estrutura molecular do perispírito, sabemos que é suficiente que ele pense, vibre na forma mental do seu dedo, para que ele se recomponha. Ocorre que existe um bloqueio mental, e aquele espírito é então trazido às reuniões mediúnicas, para que através da psicofonia, ele com a sua mão justaposta à mão do médium, sinta mover o dedo que não existe. É como se aquele dedo tomasse uma forma utilizando a forma do médium. Isso produz um desbloqueio na mente do amputado, no que ele começa a recriar mentalmente o seu dedo, auxiliado logicamente pelos espíritos amigos, através de técnicas hipnóticas, para que haja uma harmonização perispiritual. O doutrinador poderá orientar essa reconstrução, induzindo o amputado a mover a mão, o dedo que não existia, convencendo-o de que a operação foi bem sucedida. E no caso de uma perna, um braço, um órgão maior, é muito mais complexo. Vocês observaram os retalhados. Espíritos que, quando encarnados,
Atiraram-se sob as rodas de um trem danificando o perispírito. Nesse caso, há uma profundidade nas lesões, determinadas pelo forte desejo de destruição. Esse desejo de inexistir, de anular-se, o choque alucinante da dor, a continuidade do momento clímax do suicídio que não abandona. Enlouquece o espírito. O que esperar de um louco brutalizado pela dor, cujo pensamento está coagulado em momento de pungente pesar? Os técnicos precisam esperar a crise passar. É necessário drenar a pesada carga de vibrações letais. A depender dos méritos de cada um, tais irmãos podem ser levados a sessões espíritas, para que os médiuns, em procedendo o choque anímico, os auxiliem. Todavia, em ocasiões assim, o tempo, as reencarnações dolorosas, o amor de Deus é que são os construtores dos órgãos danificados. Nosso trabalho nesse caso não, Senhor, reveste de muito proveito. É como fazer castelos de areia perto das ondas do mar. Poderíamos modelar os órgãos, mas as ondas vibratórias do grande mar do sofrimento dos suicídios desfariam instantaneamente. No mais, como nada que se faz em louvor ao bem é inútil, esse período de sofrimento atroz lhe é necessário para desgaste de suas vibrações e fortalecimento do seu instinto de sobrevivência e autoestima. A dor, pirogravando em sua mente esses instantes, formará uma espécie de automatismo que o afastará do suicídio, como nos afasta do fogo. Além disso, não nos é permitido alterar a lei kármica na qual ele se inseriu como culpado, por livre decisão. À proporção que ele se pacifique, ocorrerá o mesmo com suas células trituradas. Será possível a um espírito de mente harmonizada e conhecedora dos mecanismos fluídicos e perispirituais recompor enquanto encarnado a perda de um dedo? No presente estágio evolutivo, não. No plano espiritual, devido à plasticidade da matéria, isso seria possível. Mas no plano material, embora ocorram cicatrizações promovidas pelo automatismo do duplo etérico, este não está apto a substituir órgãos perdidos. Repito que não podemos desviar o rumo da vida desses espíritos que se mutilam. Aqui em nosso mundo, como aí, o pensamento é vida, se materializa. Se alguém se fere propositadamente, a lei deve seguir seu curso. Há pouco você me falou que o duplo etérico ajuda na recuperação de células do físico. Como isso ocorre? O duplo etérico, absorvendo a vitalidade do meio físico-espiritual, auxilia o corpo físico em seus impulsos disciplinadores, no sentido de se deixar modelar pelas linhas de força que o perispírito lhe desenha. O corpo físico é dotado de seu próprio sistema regulador, que impulsiona a alimentar células sadias e a reparar células gastas. Todavia recebe para isso a ajuda do duplo etérico e do perispírito. O primeiro organiza um sistema defensivo contra as agressões celulares e o segundo mantém a forma humana frente ao desgaste e à renovação celular. Todo o complexo, corpo físico duplo etérico perispírito corpo mental espírito, funciona em perfeita harmonia, em simbiose impecável, razão pela qual nos é difícil falar separadamente de uma parte dele. No caso de mortes naturais, as células físicas perdem a vitalidade, após desligados definitivamente todos os centros de força que abastecem e unem o perispírito ao corpo denso. Em alguns casos, antes do desligamento dos centros de força, o perispírito ainda absorve pequena porção de vitalidade física, a depender da idade do corpo físico e do tipo de enfermidade do desencarnante. Após o desencarne, a vitalidade das células perispirituais segue o seu curso através da captação de energias da natureza pela atuação fisiológica do perispírito no meio que agora habita. No suicídio, além das células físicas, morrem também as células perispirituais afetadas, impossibilitando ao perispírito como um todo reabastecer-se naturalmente. Nesse caso procede-se a uma doação fluídica semelhantes a uma doação sanguínea. E como isso é feito? Nas reuniões mediúnicas, retira-se dos médiuns e dos circunstantes,
o material necessário para modelagens e abastecimento celular dos enfermos. Aqui entre nós,